Oi pessoal, tudo bem pessoal? Estou aqui para iniciar o vídeo número 5, parte 5 do nosso caminho de mesa, que é mais uma toalha do que um caminho, que tem 1 metro mais de largura. Eu nem medi certinho, mas é bem largo. É caminho de mesa polonês. Nós ficamos na carreira 38, que eu ditei para vocês, e deixei para finalizar ali até fiz uma amostrinha aqui, não, isso aqui não tem nada a ver, ó, a parte de baixo que não tem nada a ver. É só para me mostrar para vocês como finaliza a carreira 38 ali. Eu só fiz o finalzinho dela aqui, só para vocês verem. Eu ditei ela já para vocês, né, pessoal? Era um quadradinho duplo, 7 pontos altos, 3 quadradinhos e 13 pontos altos. Mas tinha um aumento grande que eu falei para vocês que tinha que fazer 21 correntinhas. Eu já fiz aqui as 21 correntinhas, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo bem aí, tá, né? Era 7 pontos ali no finalzinho e 3 quadradinhos. Só um quadradinho coube na carreira, na de baixo, na carreira, no trabalho, como tava. Aqui não é igual, aqui eu fiz simulado, tá? É só aqui que vocês têm que prestar atenção. Aí eu fiz as 25 correntinhas, onde nós vamos ter que colocar o que faltou ali, que são mais 2 quadradinhos, né? E 13 pontos altos. Então, isso dá um aumento de 18 pontos. Na realidade, é um aumento de 18 pontos, que equivale a 6 quadradinhos. Aqui eu já... Ó, eu já estava olhando lá em cima. Aqui eu já fiz. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deu 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos e 2 quadradinhos. 13 pontos altos equivale a 4 quadradinhos. E mais 2 quadradinhos são 5 quadradinhos que faltou. 5 quadradinhos, a gente faz 5 vezes 3, dá 15. Então, são 15 pontos altos. Dá 15. Ah, deixa eu ver uma coisa. Eu tô fazendo errado, me desculpe, gente. Equivale a 4 quadradinhos, né? 4 quadradinhos. 4, 5, 6. 3 vezes 6, 18. Então, são 18 pontos altos. Quando a gente vai fazer no trabalho assim, a gente sempre soma mais um, porque é 19. Mas no caso aqui do aumento, são 18 pontos que temos que aumentar. Mas para poder virar e iniciar o trabalho, a gente coloca mais 3, o que vai dar, então, 18 mais 3, 21 correntinha. Pegar na quinta e fazer os 13 pontos. Eu nem sei se eu precisaria fazer com vocês, mas eu vou fazer aqui. Porque vocês já aprenderam tanta coisa. Então, eu fiz as 21 correntinhas. Chegou no final ali, ó, só coube um quadradinho. E eu preciso 3 quadradinhos. E mais 13 pontos, que é o que finaliza a carreira, né? Então, eu fiz 21 correntinhas. 21 correntinhas, agora eu pego na quinta, 3, 4, 5, na quinta. 3, tá certo, aqui na quinta. Faço 13 pontos altos aqui, 2 já temos com as correntinhas e mais um que eu fiz. Vamos fazer 13 pontos altos. Faz aí que eu vou fazer os meus aqui. Fiz aqui os 13 pontos altos, ó, a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Eu só tô fazendo separado aqui, porque se eu fosse fazer aqui, ó, eu teria que esperar para fazer tudo aquilo lá, e como eu ia editar para vocês sem saber se as carreiras estavam certas. Então, eu fiz lá até a carreira 71, que eu vou editar para vocês. Então, eu fiz os 13 pontos altos, nas correntinhas que eu aumentei ali, que é isso aqui, ó. Agora, eu faço os 2 quadradinhos que tá faltando, porque são 3 quadradinhos que tá pedindo, né? 2 correntinhas laçadas na agulha. Pulo 2 correntinhas embaixo, 1, 2, pego na terceira. Vocês viram, né, pessoal, que sobrou aqui exatamente 2 correntinhas ali, ó, pro outro quadradinho. Porque o outro quadradinho a gente só faz as 2 aqui, não faz laçada na agulha, porque nós vamos prender ele lá. Nós estamos com o trabalho virado, ó, com todo o trabalho virado. Vamos prender aqui no pé desse ponto aqui, ó. Como eu já ensinei vocês, né? Esse é o aumento da carreira 38. Agora, nós vamos subir pro topo da carreira 38, lá para nós fazer a carreira 39, que vai iniciar aqui, ó. Só que a carreira 39 também tem um aumento grande, olha ali, ó. Ela tem um aumento de 15 pontos, então, eu tenho que fazer 18 correntinhas.
Então, vamos caminhar até o topo ali. Eu vou caminhar aqui, vocês caminham aí. Eu já mostrei para vocês como é que é. Vira aqui o trabalho, vira ele virado de novo, ele fica assim, de costa para nós, e vamos caminhar sobre todos esses pontos que nós fizemos aqui. Vamos ter que caminhar por baixo dos quadradinhos aqui. Pode caminhar em cada correntinha aqui, mas eu costumo fazer isso aqui, só fazer uma laçada por baixo, folgar um pouquinho esse ponto, fazer uma laçada e já puxar o fio aqui, ó. Aí depois eu já vou pro ponto aqui que aí ele não fica tão esgaçado também, ó. Já caminhei um quadradinho, aí eu caminho o outro. Claro que eu teria que caminhar as duas correntinhas ali, ó. Mas eu faço isso aqui para facilitar o trabalho. Eu já sei que ali vale 2, né? E passo pro outro ponto. E aí é só continuar caminhando até chegar lá no topo, por todas as correntinhas aqui. Eu já ensinei esses aumentos para vocês, mas como esse aqui deu um aumento grande, teve os quadradinhos ali no final da carreira 38, por isso que eu resolvi fazer direto aqui com vocês, para vocês verem como é que faz quando tem esse caso aqui, né? Que é um caso especial, que tinha quadradinho dentro do aumento. Um quadradinho pegava ainda nos pontos normal ali, né? E 2 pegava fora já. Todo o trabalho, esse trabalho filé, ele é baseado em quadradinhos, e cada quadradinho são 4 pontos. Mas tem uma tabela para a gente poder calcular certinho. Por exemplo, se eu preciso ocupar um espaço de 4 quadradinhos, com pontos altos, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 4, sempre por 3, e colocar mais 1. Então, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. No caso, em 4 quadradinhos, são 13 pontos altos. Agora eu tenho que caminhar aqui na lateral. Isso aí vocês têm que ir aprendendo com o tempo, vocês já sabem, aí se torna mais fácil. Aí quando vai contar aqui, por exemplo, tem 13 pontos altos, eu já sei que isso aqui equivale a 4 quadradinhos. Aí é só contar mais quadradinhos e eu vou saber quantos pontos eu preciso aumentar para fechar. Aí é 6 quadradinhos, são 18 pontos mais 3 para virar. Aí não tem aquele mais 1, aí é mais 3 para virar. Aqui eu tô subindo na lateral do último ponto dos 13 aqui, ó. Até eu chegar na primeira correntinha dele aqui, bem de cima. Onde eu vou iniciar a carreira 39, ó. Aqui eu vou iniciar a carreira 39. Mas como ela tem aumento, eu tenho que fazer o aumento dela. O aumento da carreira 39 são 15 pontos altos. Ela começa com 34 pontos altos, mas 15 são aumento aqui, ó. Então, é só fazer aqui 18 correntinhas, isso eu acho que eu não vou precisar fazer, né? 18 correntinhas, pegar na quinta e seguir, ó. Aí vai dar os 15 pontos até aqui, ó, até a correntinha daqui, ó. O 16 já vai dar aqui, ó, no topo desse ponto, que é junto aqui onde iniciou, aqui é o topo desse ponto. Aí é só seguir até lá, até dar 34 pontos aqui, ó. Olha aqui onde é que deu os 34 pontos, ó. Deu no segundo quadradinho aqui, ó. Aí segue a carreira normal. Eu vou ditar ela para vocês. Ali eu já mostrei como faz, porque eu quero ditar muitas carreiras hoje para vocês. Vamos botar o caderno aqui. Carreira a 38 eu tinha ditado toda, né? Então, vou ditar a 39. Deixa eu ver se tá aparecendo. Acho que é mais aqui. Assim tá aparecendo, né? Carreira 39. Com aumento, conforme mostrei para vocês ali, ó. Faz 18 correntinhas, aumenta a 15 pontos e completa até dar 34 pontos altos. Depois vem 2 quadradinhos, 7 pontos altos, 1 quadradinho, 19 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 5 quadradinhos. Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, pessoal, quem não está inscrito, que curtam as curtidas, tão poucas curtidas. Se cada um que assistiu meu canal curtir, eu agradeço de coração, para crescer as curtidas, para aumentar também os inscritos e crescer meu canal, pessoal. É bastante difícil fazer esses vídeos grandes, mas eu tô gostando de fazer coisas bem diferentes. Pessoal, alguém pediu para me ditar mais rápido, mais devagar. É difícil porque são muitas carreiras. Eu peço a vocês, quando não entenderem, volta e repete o vídeo, vai pausando e vai olhando de novo, tá, pessoal? Aqui eu falei 5 quadradinhos, né? Agora vem 19 pontos altos e 9 quadradinhos.
7 pontos, 14 quadradinhos. 4 pontos, 5 quadradinhos. 4 pontos, 1 quadradinho e 34 pontos para terminar. Termina a reta com a anterior. Ela começou e terminou com 34 pontos, ó. Carreira 40. Tem aumento só de 3 pontos. Então, vocês façam 6 correntinhas e façam 3 pontos de aumento. Completa até dar 25 pontos. São 25 pontos o início, né? 3 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 5 quadradinhos. 4 pontos, 15 quadradinhos. E 4 pontos, 4 quadradinhos. 13 pontos, 2 quadradinhos. 13 pontos, 6 quadradinhos. E 13 pontos, 1 quadradinho. E 16 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 1 quadradinho e 37 pontos para terminar e vai sobrar 3 no final. Ela teve diminuição no final. Aumento no início e diminuição no final. Carreira 41. Começa a reta com a anterior. 40 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 1 quadradinho. 10 pontos, 12 quadradinhos. 7 pontos, 1 quadradinho. 10 pontos, 3 quadradinhos. 4 pontos, 15 quadradinhos. 4 pontos, 5 quadradinhos. 4 pontos, 6 quadradinhos. 7 pontos, 2 quadradinhos e 10 pontos, termina a reta. Começou reta e termina a reta. A carreira 42, ela começa com aumento e termina com diminuição, ó. Carreira 42 tem 3 pontos no início, é 6 correntinhas e faz os 3 pontos. Completa até dar 7 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, 7 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 15 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 6 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 1 quadradinho. São 3 vezes igual, de 10 pontos e 1 quadradinho. 25 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos e sobra 3 no final. A carreira 43 começa a reta e termina com diminuição. Começa com 10 pontos, 3 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 14 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos e 13 quadradinhos e vai sobrar 3 pontos no final. Carreira 44, começa a reta e termina a reta. 5 quadradinhos, ó. Quando começa com quadradinhos, vocês têm que fazer 5 correntinhas, tá, pessoal? 5 correntinhas, ela está dando agulha e aí faz o quadradinho. São 5 quadradinhos, 13 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos, 6 quadradinhos, 4 pontos, 14 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 7 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 25 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 2 quadradinhos e 16 pontos para terminar, termina a reta com a anterior. A 45 começa a reta e termina com diminuição. Carreira 45, 19 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 28 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 7 quadradinhos, 19 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 12 quadradinhos, 7 pontos, 7 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos e 19 pontos e 3 quadradinhos e vai sobrar 3 pontos no final. Às vezes é 3 pontos que sobra, outras vezes é 1 quadradinho, se ela tinha quadradinhos no final lá anterior. Se sobrar 1 quadradinho, ele equivale, no final ali, quando ele sobra, ele equivale a 3 pontos, pessoal. Final da carreira 45, termina com 3 quadradinhos e sobra 3 pontos, mas não quer dizer que seja pontos que tem embaixo. Pode ser um quadradinho, depende o que terminou a carreira anterior. No caso aqui, ela terminou em pontos, então vai ser em pontos. Acho que vocês estão entendendo, né? Eu tenho uma dificuldade de explicar, me desculpe, pessoal. A carreira 46 começa a reta e termina com diminuição. Carreira 46. Deixa eu ver uma coisa, se eu tenho um exemplo aqui de quando sobra quadradinho para mostrar para vocês. Espera aí, antes de eu digitar 46, eu vou dar uma olhadinha aqui.
Onde sobra quadradinho, que representa 3 pontos, um quadradinho no caso. Aqui, ó, pessoal. Aqui, no caso, essa carreira aqui, ó, ela terminou em quadradinho, quando vinha de lá para cá fazendo, e sobrou 3 pontos no final. O que é os 3 pontos? Como a anterior tinha quadradinhos, o que representa 3 pontos que sobrou no final? É esse ponto aqui e as 2 correntinhas do meio do quadradinho. Isso representa 1, 2, 3 pontos que diminuiu. Aqui ela terminou reta, uma reta com a outra. Aqui terminou também, ou começou aquela ali, ó. Com diminuição de 3 no começo. Olha aqui, uma diminuição de 3 no começo, ó. Terminou a carreira anterior em quadradinho, faz uma correntinha e pega nos 2 quadradinhos, caminha os 2 e vai para esse ponto. Aí tu inicia o trabalho, quer dizer, diminuiu 1 e as 2 correntinhas. Diminuiu 3, então. É assim. Se fosse ponto alto, que nem aqui, no caso, aqui foi 3 pontos. 1, 2, 3, caminhou até o 4º ponto, para iniciar a carreira seguinte. Teve uma diminuição de 3 aqui. Mas aqui também teve uma diminuição de 3, só que era em cima de quadradinho. Isso que eu estou explicando para vocês, ó. Aqui foi em cima de ponto, ó. Então, sobrou 1, 2, 3, começou no 4º. Aqui é a mesma coisa, ó. Sobrou 1, as 2 correntinhas aqui vai dar 3. Começou no 4º ponto. Vocês viram como é que é? Eu estou explicando porque certas coisas não adianta, que eu não vou poder fazer direto com vocês. Depois eu vou ter que explicar para vocês aqui como é que eu fiz isso aqui tudo, ó. Então, vamos lá, deixa o trabalho ali. Vamos lá no caderno para mim ditar a carreira 46. Deixa eu ver se está aparecendo bem. Tá com 14 minutos já, vou ter que ser rápida, quero ditar até a 70. A 46 começa com quadradinho, 3 quadradinhos, ela começa reta com a anterior. 19 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos. 1 quadradinho, 7 pontos. 8 quadradinhos, 7 pontos, 10 quadradinhos. 7 pontos, 9 quadradinhos. 4 pontos, 1 quadradinho. 19 pontos, 8 quadradinhos. 13 pontos, 1 quadradinho. 16 pontos, 1 quadradinho. E 28 pontos. E vai sobrar 3 pontos no final. Teve diminuição no final. Foi reta no começo e menos 3 no final. Carreira 47, reta também. Começa com 22 pontos, 3 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 9 quadradinhos. 13 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 10 quadradinhos, 7 pontos, 8 quadradinhos, 7 pontos, 12 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos e 3 quadradinhos, termina a reta com a anterior. Termina em quadradinhos. A 48 também é reta e começa com quadradinhos. 3 quadradinhos, ó, vai dar quadradinho sobre quadradinho aqui. 3 quadradinhos, né? 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 8 quadradinhos. 7 pontos, 6 quadradinhos. 7 pontos, 11 quadradinhos. 4 pontos, 11 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos, 1 quadradinho. 16 pontos, 4 quadradinhos. E 16 pontos para terminar, sobrando 3 no final. Teve diminuição no final. A 49 tem diminuição no início, ó. Então, é só virar o trabalho, caminhar até o 4º ponto e começar. 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 11 quadradinhos e 7 pontos, 11 quadradinhos de novo. Repetiu aqui, né? 25 pontos, 8 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 4 quadradinhos e termina a reta com a anterior. Terminou em quadradinhos. A número 50 tem diminuição de 3. Então, tem que caminhar como a outra terminou em quadradinho, você vai ter que fazer como eu ensinei vocês ali, caminhar até o final do primeiro quadradinho e começar. Começa com 8 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 27 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 9 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho. E 16 pontos e 1 quadradinho e sobra 6 pontos no final. Ou 6 pontos ou 6 quadradinhos, depende do que tinha, ou pontos e quadradinhos, depende do que tinha, né? Na carreira anterior a ela, terminava com... A anterior tinha terminado com 4 quadradinhos, então vai sobrar 2 quadradinhos no final, que equivale a 6 pontos essa aqui, ó. Vai ser 1 quadradinho,
16 pontos, um quadradinho e vai sobrar 2 quadradinhos no final. Ela iniciou com 8 quadradinhos, a carreira 50, e terminou com 1 quadradinho. Teve diminuição no início e no começo, só que a diminuição foi diferente em quantidades. Carreira 51. Começa com aumento, aí vocês têm que fazer 6 correntinhas e fazer os 3 pontos de aumento. Mais 3, aí completar até dar 22 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 9 quadradinhos, 10 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, 13 quadradinhos, 13 pontos, 6 quadradinhos, 19 pontos, 2 quadradinhos e 13 pontos e 2 quadradinhos, termina a reta com a carreira anterior. A carreira 52 tem diminuição, tem que caminhar até o 4º ponto ou até o final do primeiro quadradinho, se for o caso. Começa com 19 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 5 quadradinhos, 19 pontos, 12 quadradinhos. Depois vem 22 pontos e 10 quadradinhos, 19 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos e 1 quadradinho e termina com 34 pontos altos que vai caber só 22 e vocês vão ter que aumentar 12. Aí vocês fazem todos os que cabem até o finalzinho da carreira certinho ali e faz 15 correntinhas para poder aumentar os 12 pontos, porque aí pega na 5ª correntinha, né? Para aumentar 12 pontos, aí vai completar os 34 pontos do final da carreira, com esses 12. Carreira 53 começa com diminuição, aí caminha até o 4º ponto e começa. 31 pontos, 1 quadradinho. 19 pontos, 1 quadradinho. 16 pontos, 2 quadradinhos. 13 pontos, 5 quadradinhos. 22 pontos, 12 quadradinhos. 19 pontos, 6 quadradinhos. 13 pontos, 2 quadradinhos e 19 pontos e termina reta. Ela começou diminuição, menos 13 e terminou reta. Essa é a 53, vamos para a 54. A 54 é reta no começo e tem diminuição no final. Começa com 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 12 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 12 quadradinhos. Ó, teve a mesma coisa aqui e aqui, ó. 19 pontos e 7 quadradinhos, 13 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos e 1 quadradinho e 19 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos e 2 quadradinhos e 10 pontos e vai sobrar 3 no final. A carreira 55 é reta no começo e no final. Começa com 13 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos e 3 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho, 13 pontos e 8 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 8 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 3 quadradinhos e 10 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos e 1 quadradinho e 10 pontos. Termina a reta com a anterior. A carreira 56 tem diminuição no início e aumento no final. É menos 3 no início, caminhar até o 4º ponto. 13 pontos, 9 quadradinhos. 13 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 8 quadradinhos. 19 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 12 quadradinhos. 4 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho. 3 vezes iguais. 7 pontos e 3 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, e 19 pontos e 1 quadradinho e 10 pontos altos, que vai caber só 1, e vocês aumentam mais 9, fazendo 12 correntinhas, né? 12 correntinhas para aumentar 9 pontos. Carreira 57 começa com 6 pontos de aumento. É 9 correntinhas para aumentar 6 pontos. Completa até dar 19 pontos, 1 quadradinho, e 19 pontos, 1 quadradinho de novo. 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos. 16 pontos e 8 quadradinhos e 16 pontos e 1 quadradinho. 19 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos e 22 quadradinhos. E vai sobrar 3 pontos no final. Ela tem diminuição no final. Carreira 58 tem diminuição no início e aumento no final. A 58. Então, tem que caminhar até o 4º ponto e fazer 1 quadradinho, 10 pontos. Depois vem 10 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho.
7 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos e 1 quadradinho e 16 pontos e 8 quadradinhos. 19 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos. 16 pontos em um quadradinho, 13 pontos em um quadradinho e 28 pontos, que vai caber 22. Vocês aumentam mais 6, fazendo as 9 correntinhas para aumentar. Carreira 59 começa com um aumento de 3 pontos. Tem que fazer as 6 correntinhas e aumentar 3 pontos. Completar até dar 34 pontos altos, um quadradinho. 7 pontos, um quadradinho. 19 pontos, um quadradinho. 4 pontos, 4 quadradinhos. 25 pontos, 8 quadradinhos. 16 pontos, um quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, um quadradinho, 19 pontos, 4 quadradinhos e 19 pontos, um quadradinho. E 4 pontos para terminar e vai sobrar 3 no final, tem diminuição no final. Carreira 60 é reta. Começa reta e termina com aumento. 4 pontos, um quadradinho, 22 pontos, 3 quadradinhos. 19 pontos, um quadradinho e 19 pontos e 2 quadradinhos. 10 pontos, um quadradinho, 19 pontos e 8 quadradinhos, 22 pontos e 2 quadradinhos. 4 pontos e um quadradinho, 4 pontos e um quadradinho, 2 vezes. 25 pontos e 2 quadradinhos e 4 pontos e 2 quadradinhos. E 31 pontos, que vai caber 28 e vocês têm que aumentar mais 3 para dar os 31. A 61 tem diminuição, caminha até o quarto ponto, é menos 3. Começa com 19 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, um quadradinho, 25 pontos, um quadradinho, 4 pontos e 4 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, e 10 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e 7 quadradinhos, 22... Desculpa, pessoal, minha garganta tá ruim. 22 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho, e 19 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos e 4 quadradinhos, 7 pontos e 1 quadradinho e 7 pontos para terminar. Termina reta com a anterior. Agora a carreira 62 tem um aumento de 3 pontos. Tem que fazer 6 correntinhas e aumentar 3 pontos. Tem diminuição no final. 13 pontos, um quadradinho, 16 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos e 4 pontos e 2 quadradinhos. 28 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e 3 quadradinhos e 10 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos e 3 quadradinhos e 13 pontos e 2 quadradinhos. 16 pontos e 3 quadradinhos e 10 pontos e vai sobrar 3 no final. Agora vocês olham o caderno da professora aí, ó. 3 carreiras que eu tive que riscar e fazer de novo. Vamos lá para a carreira 63. Menos 3, caminhar até o quarto ponto. 28 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, um quadradinho, 13 pontos e um quadradinho, 16 pontos e um quadradinho. 34 pontos e 5 quadradinhos, 22 pontos, 6 quadradinhos, 4 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e 4 quadradinhos e 13 pontos e 1 quadradinho. E 16 pontos termina a reta com a outra. Ela começou diminuindo e terminou reta. A próxima começa com diminuição e termina com diminuição. Carreira 64. Caminhar até o quarto ponto tem diminuição de 3 pontos. 16 pontos, 1 quadradinho. 22 pontos, 5 quadradinhos. 13 pontos, 8 quadradinhos. 7 pontos e 5 quadradinhos. 31 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos e 1 quadradinho e 16 pontos e 1 quadradinho de novo, são 2 vezes iguais. 22 pontos e 1 quadradinho e 22 pontos, para terminar, termina sobrando 3, ó. É menos 3, vai sobrar 3 pontos no final da carreira 64. E a 65 é a mesma coisa, tem menos 3 no início, menos 3 no final, caminha até o quarto ponto para começar. 16 pontos, 2 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 31 pontos, 13 quadradinhos, 7 pontos, uma telinha, aqui começa já a ter telinha, ó, é só uma telinha por enquanto. 7 pontos, 5 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos e 16 pontos e vai sobrar 3 no final. Essa foi a carreira 65. Agora vamos para a carreira 66. É reta com a anterior. 34 pontos, 5 quadradinhos. 4 pontos, 1 quadradinho duplo. Depois um quadradinho normal.
10 pontos, 11 quadradinhos, 28 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho e 25 pontos altos, vai sobrar 18 pontos no final. 18 pontos, essa é a carreira 66, eu vou dar uma olhadinha aqui na carreira 66. No final da carreira 66. Final da carreira 66. Ah, o que que sobrou aqui no final da carreira 66? Ó, deixa eu botar pertinho, porque sobrou todos esses pontos altos aqui, ó. São 16 pontos. E sobrou um quadradinho, ó. Ela foi terminar no meio aqui dos dois quadradinhos, ó. Final da carreira 66. E a carreira 67 começa a reta, ó. Carreira 67 começa a reta e termina a reta lá no final. Aqui eu trabalhei por um outro gráfico, porque esse é o do início, mas ele é muito apagado, ele não tem como eu marcar. Eu tive que trabalhar por um gráfico que é do final do trabalho, que é diferente. Então, aqui na carreira 62, eu trabalhei no outro aqui, eu já tive que pegar esse gráfico, porque aí já era diferente o trabalho aqui, ó. Já mudava aqui para começar as telinhas, então por isso eu não pude continuar naquele gráfico, que é da parte de cima lá, da outra parte depois da flor. Por isso que eu mudei o gráfico. Então vamos lá, pessoal, eu vou ditar para vocês a carreira 66 agora, né? Não, 67, expliquei ali a diminuição para vocês, aí é só virar o trabalho, que a 67 começa a reta com carreira 67, 22 pontos, 5 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos, 25 pontos, 9 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 2 telinhas, 1 quadradinho, 7 pontos, 4 quadradinhos e 34 pontos, termina a reta com a anterior. A 68 também é reta, começa com 34 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos e 2 quadradinhos duplos, 3 quadradinhos normal, 10 pontos, 7 quadradinhos, 19 pontos e 3 quadradinhos, 19 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 22 pontos e 2 quadradinhos e 19 pontos altos, termina a reta com a anterior. Carreira 69 também começa a reta. Carreira 69 começa com 16 pontos e 2 quadradinhos, 22 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos e 3 quadradinhos, 25 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos e 6 quadradinhos, 7 pontos e 5 quadradinhos, 3 telinhas, 4 pontos e 3 quadradinhos, 25 pontos e 3 caminhadas, que eu já vou mostrar para vocês como faz, e 4 pontos e termina reta com a anterior. Caminhar até o 9º ponto e deixar 8. Eu vou mostrar para vocês isso aqui no final da carreira 69. Deixa eu só marcar aqui para mim não me perder. Carreira 69. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Qual é que é a 69? Eu vou mostrar no gráfico, que acho que tá mais fácil. Final da carreira 69. Aí aqui, ó, pessoal, bem pertinho vou botar. Ali foi a carreira 68, né? Então, a 69 é essa aqui, ó. Chegou no final aqui desses pontos, dos 25 pontos altos, deixa eu olhar ali, 25 pontos altos, aí desce e caminha, deixando 8 pontos aqui, ó, que equivale a parte de dentro desses dois. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É as duas correntinhas de dentro de cada um e o ponto alto. Então, vocês vão caminhar, deixar 8 pontos. Quando chegar aqui no 9º ponto, aí faz os 4 pontos altos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no trabalho, ó. Fiz até ali a quantidade de pontos, que era ali 25, né? Agora tem que olhar de novo, não esqueço. Carreira 69, 25 pontos altos. Aí eu desci, caminhei aqui até chegar no 9º, ó, que aí ficou faltando só para fazer os 4 últimos que são sozinhos aqui, ó. Aí eu fiz esses 4 aqui, ó. Quando chegou ali, eu voltei caminhando, conforme eu ensinei vocês, caminhando de novo por cima daquela mesma caminhada que eu já tinha feito, para chegar no topo desse aqui, para iniciar aqui a outra carreira, ó.
Terminei a carreira 69, iniciei a carreira 70. Deixa eu ditar ela para vocês agora. Expliquei, mostrei, né? Acho que deu bem para entender essa partezinha da carreira 69. Aí a carreira 70. Carreira 70 eu botei aqui. Menos 15 começa com 7 pontos. Eu vou mostrar para vocês e tem 4 pontos em cima. Isso eu vou ter que mostrar para vocês. 2 caminhadas e depois segue normal, 10 pontos e 2 quadradinhos. É assim, ó. A carreira 70, ela inicia ali. Então, eu caminhei tudo isso aqui de volta para iniciar a carreira 70. Deixa eu ver se eu consigo virar o trabalho. Tá muito grande, o trabalho tá difícil. Porque a carreira 70, ela iniciou aqui, ó. Então, eu contei assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Vamos botar mais perto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cheguei no topo do ponto 16, que é esse aqui, ó. Deixei 15 aqui, são 15 pontos que ficaram para trás. Aí eu iniciei a carreira 70, ó. Com 7 pontos altos. 7 pontos altos, só que tem esses 4 aqui em cima que para mim deixar eles para fazer depois ia ficar difícil. Então, quando chegou no final do 7º ponto, eu subi aqui as 3 correntinhas e fiz os 4 aqui, ó. E daí voltei caminhando de novo. Daí fiz 2 caminhadas que eu ditei para vocês. 2 caminhadas é passar por 5 pontos aqui, ó, o equivalente a 2 quadradinhos eu deixei para trás. Cheguei nos... Contei não o ponto dos 4 aqui, não, ó. Que refere-se ao 4 aqui, ó, ao 4º ponto lá, ó, não, do 7º no caso desses aqui. Eu falei mais 1, 2, 3, 4, 5 e fiquei aqui no 6º. Aqui eu comecei o trabalho, ó. Aqui eu comecei a carreira 70. Deixa eu ver onde é que tá a carreira 70. Aqui eu comecei não, né? Continuei a carreira 70. Que era essa carreira aqui, ó. Dos 7 pontos altos e das 2 caminhadas. Só fiz aquilo ali para fazer os 4. Aí fiz aqui, eu vou ditar para vocês agora essa parte aqui que segue daqui em diante. Para nós poder encerrar o trabalho. Encerrar esse vídeo. Aí fiz ali, iniciei ali 10 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos, 3 quadradinhos duplos, 6 quadradinhos normal, 7 pontos, 5 quadradinhos. Deixa eu virar um pouquinho o caderno, acho que fica melhor para vocês verem, né? Carreira 70, 7 pontos, 5 quadradinhos, aí veio 46 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 25 pontos, 2 quadradinhos e 13 pontos, ela terminou reta com a anterior. E a 71 começou reta, ó. Também já fiz a 71 aqui, vou ditar para vocês. 13 pontos, 1 quadradinho, 28 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 43 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos e 7 quadradinhos, 3 telinhas, 1 quadradinho e 13 pontos e sobrou 6 no final. Tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Até o próximo... Oh, desculpe que eu tô virando tudo aqui. Desculpe. Beijos para vocês.